Lição 4: A Igreja e o Reino de Deus. Texto áureo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da Igreja. Leitura diária. Segunda, Salmos 47, 7. A universalidade do reino de Deus. Terça, Isaías 43, verso 15. O reino de Deus é de natureza teocrática. Quarta, Romanos 14, verso 17. O reino de Deus como realidade presente. Quinta, 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. O reino de Deus como realidade futura. Sexta, Efésios 1, verso 10. A Igreja como manifestação do reino de Deus. Sábado, Atos 19, verso 8. A pregação do reino como missão da Igreja. Leitura bíblica em classe, Marcos 1, versos 14 ao 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Comentário. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei, Salmos 47, 6, 52, 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há, Salmos 22, 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a Igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Tópico 1. A natureza do reino de Deus. Ponto 1. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra, Salmos 47, 7, e, da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, Daniel 4, 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel 4, 35. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel 2, 21. Ponto 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo caído. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens, e até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmos 103, 19. Ponto 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e, através dele, em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, Números 23, 21, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo, Isaías 43, 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, Êxodo 19, 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela,
todos os povos. Gênesis 12, 1 ao 3, Isaías 45, 21 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que, por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. Efésios 2,14, Gálatas 3,14, 4,28, 1 Pedro 2,9. Tópico 2. A igreja e as dimensões do reino de Deus. Ponto 1. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo, Mateus 12, 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu, Mateus 12, 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, Mateus 12, 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado, Mateus 3, 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. Ponto 2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, 20 e 21. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, Atos 8, 12, curadas e libertadas do poder do diabo, Atos 8, 6 e 7, o reino de Deus está presente, Romanos 14, 17, 1 Coríntios 4, 20. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. Ponto 3. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, Hebreus 6, 5, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura, Mateus 13, 49. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse 20, 1 ao 5. Tópico 3. A igreja no contexto do reino de Deus. Ponto 1. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, Êxodo 19, 5 e 6, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto, 1 Pedro 2, 9. Ponto 2. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, conferir com Efésios 1:10. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada. É a eleita de Deus. Efésios 1:4 ao 6, 1 Pedro 1:2.
Isso significa que, debaixo do novo pacto, Deus deu à Igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios 3:10. Por meio da Igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Ponto 3. A Igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da Igreja, Atos 19:8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus, Atos 20:25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, Atos 28:31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus, Atos 14:22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam, Tiago 2:5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João 18:36. Conclusão. Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino, 2 Pedro 1:11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Amém.